Fala pessoal, me chamo Gui Santos do Rio de Janeiro, eu faço parte do time da Arromba Tattoo Shop e da The One. Semana passada eu fiz um vídeo sobre aplicação e técnicas de Magnum e nessa semana com a mesma tatuagem eu vou falar sobre aplicação e técnicas com traço. Eu usei o 7RL, normalmente eu uso 5 também, mas por conta da tatuagem ser maior, a 7RL me atendeu melhor. Nesse vídeo vocês vão ver técnicas de rastelado e quando você fazer um traço firme e quando você usar bem pouco a profundidade da pele. As usabilidades dela no preto e cinza são tão importantes quanto a Magnum. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz isso e acredito que vai agregar muito na trajetória de vocês. Então pessoal, nesse vídeo a gente fez essa construção ao fundo, vocês conseguem ver todas as texturas aí de rocha, de coisas quebradas, né? Isso o traço, né, faz perfeitamente. Eu já tinha iniciado ali a parte da frente e essa parte superior aqui é bem fácil da visualização, então por isso que eu gravei o trecho inteiro dela. Eu comecei aqui com a 7RL e estou fazendo uma marcação bem suave. A minha máquina está na voltagem mais ou menos 7, 7,5 e eu faço primeiro uma marcação suave, tá vendo? E é quase que uma pintura com a RL. Eu quase não encosto, e quando eu encosto é bem superficial, como se eu estivesse usando ali um pincel, um lápis. Não estou fazendo nada com uma precisão absurda. Tá vendo que eu dou sempre uma jogadinha para tirar da pele? Essas jogadas são aquelas partes que você não precisa de marcação final, para não ficar uma bolinha ali, né? Marcando o início de onde você começou o traço, de onde você terminou o traço. Depois de marcar a borda, agora com o traço eu venho definindo aqui as sombras mais pesadas do pilar, né? Esse aqui é o último pilar ali da construção e o traço ele acabou definindo a borda, né? Antes eu fiz uma base com a Magnum para ter a sombra mais suave e agora eu estou reforçando e definindo com o traço. Por isso que a 7RL é muito boa para fazer esse tipo de trabalho. Horas eu preciso de rastelado, horas eu preciso de definição, ela faz os dois. Esse traço que eu estou fazendo na borda agora, ele é bem sutil porque é uma região clara da construção, né? E ela dá uma parte ali de desgaste. Então ela precisa ter a característica de um traço de desgaste, não de um traço firme. Agora eu estou marcando o interior do nome, né? Essa parte, como vocês viram no vídeo dela concluída, ela é inteiramente preenchida, então eu estou fazendo a marcação com o traço na parte de fora, bem superficial. Uma parte importante sobre essa marcação é que como eu sei que a agulha está profunda ou a agulha está superficial, nada mais do que o tato. Se você sentir uma vibração muito forte, é porque a agulha está muito profunda. Isso se dá porque no corpo, em determinados locais, a pele tem a profundidade diferente. Por exemplo, nessa região, que é o ombro, é bem fina a pele, então eu não posso afundar muito. E como eu sei isso? Pelo rebote, pelo tato, né? O rebote que a máquina dá. A vibração que ela faz é o nível de que a sua agulha está profunda ou superficial. De novo, bem superficial. E eu tô com preto puro aqui, pessoal. Que depois eu vou vir com uma sombra mais escura. Eu quero que minha textura apareça mais do que a sombra. Eu tô vendo bem superficial na agulha agora. Acompanhe esse processo e logo mais a gente volta a conversar. Pessoal, por mais que vocês veem uma textura mais despadronizada, a direção que eu estou fazendo esse rastelado e os respiros de pele que eu estou fazendo são programados.
Então não pense que tudo é despadronizado e tudo é aleatório, tá? Existe um limite. E eu estou respeitando muito bem o espaço da letra e a direção da textura da rocha. Então tenham em mente isso. Você tem que respeitar alguns padrões para poder fazer uma textura mais aleatória, mesmo parecendo um argumento contraditório. Tá vendo? A primeira passada é bem suave, só para marcar, só para você ter uma noção ali da direção. Volta e meia vocês vão ver eu mudando um pouco a direção do rastelado, mas é aquele mesmo princípio da sombra da Magnum, quando você rastela para vários cantos ou quando você sombreia com direções diferentes, você tira a marcação de direção. Então, se vocês verem eu fazendo na diagonal, depois eu vou fazer na vertical, e naquela parte ali eu não quero muita direção, e até também facilita a pigmentação em alguns casos, né? Quando eu vou fazer uma textura que é marcada em cima, marcada embaixo, logo acima do I, ali que você vê, em cima do B e do I, eu prefiro fazer essa marcação diagonal e horizontal do que eu fazer uma vertical. Porque pode ser que eu passe um pouquinho, um tracinho ali, e eu acabe tendo que modificar, né, a borda. É mais uma questão de segurança. De novo, só uma marcaçãozinha. Logo perto das quinas, né, que a gente chama de vértice, eu faço mais marcado porque dá mais profundidade, mais definição quando você marca as quinas. Nessa parte eu estou fazendo uma marcação mais suave, mesmo com preto, quase não estou afundando a agulha na pele. E vocês reparem que de vez em quando eu faço alguns pontinhos no meio do traço, isso é para dar textura, tá? Lembrando que é uma estátua, a gente precisa diversificar, não pode fazer um traço firme o tempo inteiro. Tá vendo? A parte da diagonal, porque eu fico mais seguro de fazer esse movimento dessa forma. E agora mudando a direção. Essas partes superiores eu faço um traço mais firme para criar definição mesmo. Muito do traço profundo e superficial vai trazer noção de profundidade também na sua tatuagem. Bem superficial, bem rápido. Eu passo esse traço aí. Mais ainda na parte superior. Ali eu preciso deixar mais firme, mais texturizado ao mesmo tempo, porque a borda da nossa estátua, né, nas sombras mais intensas, ela precisa estar bem forte, e na parte clarinha ela precisa estar bem suave.
reparem que todo o final do traço que eu faço, eu dou uma jogadinha. Isso, como eu falei mais cedo no vídeo, é para não marcar a entrada ou a saída da agulha, beleza? Isso é muito importante, você vai usar em muitos pontos da tatuagem. Em muitos casos se usa isso. Se vocês repararem, eu levemente faço esses movimentos circulares. É bem sutil mesmo, mas é para evitar também, de novo, a marcação de uma entrada ou saída da agulha. Dessa vez, eu diluí um pouquinho, eu estou fazendo no sumi 50%. E novamente eu voltei com preto para poder fazer a primeira marcação dessa área preta. Nesse caso eu fiz com RL mesmo, porque é bem marcado, né? É um espaço pequeno, tem muitas quinas. Eu preferi fazer a primeira base ali com a agulha de traço. Depois eu pigmentei com a Magnum. E agora nos cantos fazendo um traço bem firme da letra para poder dar a profundidade ali do efeito dessa construção. Essa parte bem suave, bem sutil. Vocês vão reparar na referência que essas partes são mais claras, então você precisa respeitar, não pode fazer tudo muito escuro. De novo, um movimento aleatório, mas com algum sentido, né, por conta da ranhura. Isso vocês podem criar ou vocês podem seguir a referência, desde que faça sentido com a iluminação, isso é válido. Se vocês repararem ali no pilar na direita, já está parcialmente pronto. Como foi feito isso? Eu fiz primeiro as sombras que não tem marcação com a Magnum, para dar a primeira base. Em alguns casos, é válido você fazer a Magnum primeiro, tá? E depois você adicionar os traços, porque a Magnum agride menos a pele. Depois você vem com um traço para ressaltar só algumas coisas. Agora, como a outra parte do que tem a escrita Líbio, ela tinha muito detalhe e muita textura, então eu precisei fazer primeiro a marcação com o traço para evitar sair o decalque. E vocês podem ver, depois eu fiz a parte da Magnum, respeitei alguns pontos de iluminação e a Magnum só ressaltou tudo que a gente construiu com o traço, né? Toda a profundidade que a gente construiu com o traço. Esse é o resultado do fechamento completo, né? Externo. Vocês conseguem ver aí em 2 etapas. A parte de baixo está totalmente cicatrizada. Nós só fizemos o fundo e o branco, a aplicação de branco. Texturas de rocha, texturas de construções, definições, todas elas tiveram um acabamento e um refino com traço, porque a gente vai precisar dessa definição eternamente para tatuagem. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo informativo e técnico sobre traço do preto e cinza. Qualquer dúvida que vocês tenham pode me chamar no Instagram. Eu sou o Gui Santos, especialista em realismo preto e cinza, do Rio de Janeiro, patrocinado pela The One e a Arromba Tattoo Shop. Espero que tenham gostado do conteúdo e espero que agregue muito no seu trabalho. Até a próxima.